E aí, meu amigo e aí, minha amiga, vamos começar uma aula de língua portuguesa agora falando sobre um assunto extremamente importante, muito incidente e que pode representar a diferença entre ser aprovado ou não ser aprovado em um concurso público, tá? Esse assunto é o assunto de pontuação. Aí você vai falar assim, tá bom, professor, pontuação cai em prova? Cai. Com que frequência? Sempre, tá? Cai muito mesmo nas provas. Agora, como você faz para estudar a matéria de pontuação? Existem pré-requisitos, né? O conteúdo de pontuação, na verdade, está totalmente associado ao conteúdo de sintaxe. Por quê? Porque as regras de pontuação estão escoradas, né? Ou podemos dizer assim, ancoradas, né? Não escoradas, ancoradas nas regras de sintaxe. Afinal de contas, a pontuação tem a ver com uma separação da frase e com a indicação da maneira como nós falamos. A pontuação é uma tentativa de reproduzir as pausas, as ênfases e as melodias da fala na grafia. Ou seja, é uma orientação para a pessoa saber o que é cada parte, como ler cada parte e como você pretende selecionar as informações que está passando para o seu leitor, ouvinte, enfim, principalmente para o seu leitor. Vamos pensar que a pontuação está dividida em duas grandes partes. É o estudo da vírgula, a primeira parte, que cai mais, e o estudo dos demais sinais de pontuação, o que cai menos. Mas vamos começar pela vírgula, porque essa é a parte mais importante, essa é a parte mais incidente, é aquela que eu quero que você saiba muito bem. Joia? Então vamos começar aqui, ó. Vamos começar a falar sobre a vírgula. O que é a vírgula essencialmente? A vírgula é uma pequena pausa na sentença. Então nós temos que pensar nisso. É uma pequena pausa. Essa pequena pausa serve para hierarquizar informações. Porém, existe uma regra que é chamada regra de ouro, porque ela é a mais importante. E essa regra é a seguinte: não se emprega vírgula entre sujeito e verbo em caso nenhum. Caso nenhum. Se você tiver uma gramática na sua casa, dependendo da gramática que você tiver, pode ser que você encontre uma informação assim. Se o sujeito for muito extenso, convém empregar a vírgula para dar maior clareza. Esqueça essa regra. Risque essa regra da sua gramática, porque essa regra está errada. Tá? Está errada. Aí você fala, nossa, professor, mas eu já vi gramáticos muito importantes falando sobre isso. Eles erraram. Ô louco, como é que você está falando isso? Porque eu estou considerando uma relação sintática, uma relação necessária entre sujeito e verbo. Não pode colocar vírgula entre eles. Tá? É proibitiva essa vírgula. Colocou vírgula entre o sujeito e o verbo, você acabou de cometer o pior erro sintático. Tá? Que é um erro de pontuação separando essa relação necessária. Então não importa. Sujeito antes do verbo, sujeito depois do verbo, sujeito intercalado. Você não coloca uma vírgula entre o sujeito e o verbo. Perfeito? Agora, entre verbo e objeto, é a segunda parte. Você não emprega vírgula entre verbo e objeto. Apenas se você estiver considerando a ordem direta da sentença. O que é a ordem direta? É essa aqui. S-V-O. Sujeito, verbo e objeto. Nessa ordem, assim, ó, entre verbo e objeto, você não pode empregar vírgula na sentença. Mas, se essa ordem for subvertida, por exemplo, objeto, sujeito e verbo, você pode colocar uma vírgula. Sujeito, objeto e verbo, você também pode colocar uma vírgula, para daí demonstrar a mobilidade sintática, tá? Que é a mudança de posição dos elementos dentro de uma frase. Mas aí, isso tem que ficar claro, não se emprega vírgula entre sujeito e verbo ou entre verbo e objeto. Perfeito? Isso ficou claro, já é o nosso primeiro passo, é a primeira coisa que você tem que saber. De tudo que você vai estudar aqui mesmo, o que mais vai cair é essa regra aqui, ó, vírgula entre sujeito e verbo. Pode ser que a questão fale para você tirar uma vírgula, colocar uma vírgula no lugar, reescrever a frase. No fim das contas, você vai analisar isso. Vírgula entre sujeito e o verbo. Depois, vamos parar para pensar aqui, ó. Para memorizar uma regra sobre a vírgula, vou colocar para você que a vírgula é 10. Por que 10? Porque a vírgula desloca, a vírgula enumera, a vírgula enfatiza, a vírgula explica, a vírgula isola e a vírgula separa. Ela serve para isso. Algumas questões
pedem para você identificar a função da vírgula em determinada passagem do texto. As funções começam com esses verbos: deslocar, enumerar, enfatizar, explicar, isolar ou separar. Para isso nós temos a vírgula. Tá? Ah, Pablo, você não vai mostrar aquelas pegadinhas ou aquelas frases em que você troca a vírgula e muda o sentido? Não. Por quê? Porque não é esse o alvo da prova. Não é esse o alvo do concurso, não é esse o alvo dessa aula. Se fosse para ficar fazendo aqui uma identificaçãozinha de que uma vírgula muda o sentido, do tipo, não espere, não espere, aí eu publicaria uma coisa dessas no Facebook. Aqui é a aula, é para você entender como funciona. Tá? Então vamos lá. Começando aqui a falar sobre o emprego da vírgula. São os casos em que você deve empregar a vírgula, mas sabendo justificar. Tá? Então, digamos assim, que o primeiro caso de emprego da vírgula é esse, para separar termos que possuem a mesma função sintática no período. Nós dizemos que termos de mesma função sintática são chamados de termos coordenados. Termos coordenados, ou também podem chamar de termos enumerados. Enumerativos, termos de uma enumeração, qualquer coisa desse tipo. Termos coordenados, coordenativos, a banca pode chamar disso aqui, tá? Mas basicamente é isso. Termo que possui a mesma função sintática no período. Veja só comigo. João, Mariano, César e Pedro farão a prova. Vamos fazer uma análise sintática, porque é disso que precisamos. O verbo fazer é um verbo transitivo direto. A prova é o objeto direto. Quer dizer, então, que João, Mariano, César e Pedro, esse termo desempenha a função do sujeito. É um sujeito composto. Tá? Isso aqui já tem que ficar claro para você. Separa lá, sujeito composto. Nesse sujeito composto, nós temos uma, duas vírgulas e uma conjunção aditiva, que é para somar alguma coisa, né? Mas aí perceba, João é um dos núcleos do sujeito, Mariano é o outro núcleo do sujeito, César mais um núcleo do sujeito e Pedro o último núcleo do sujeito. O que eu fiz aqui foi colocar 1, 2, 3, 4 elementos como núcleo desse sujeito composto, 4 núcleos, portanto. Eu tenho 4 termos que desempenham a mesma função sintática no período, função de núcleo do sujeito. Para isso eu coloco vírgulas. Aí por que você pôs esse E? Esse E é para fechar a enumeração. Então a banca pode dizer que essas vírgulas foram empregadas pela mesma função? Sim. Tá? Pela mesma razão? Sim. Para separar termos de mesma função sintática? Sim. Para separar termos coordenados? Sim. Para separar termos enumerados? Sim, também. Beleza? Então, sim para tudo isso. Perfeito? Olha o segundo exemplo. Ligeti, Nietzsche, Montesquieu, Rousseau e Merleau-Ponty. Muito bem. Você tem aqui o verbo transitivo direto. O sujeito é um sujeito oculto. Agora, o que foi que eu li? Vamos para o objeto direto. O objeto direto começa aqui em Goethe e termina em Merleau-Ponty. É um objeto direto composto. Perceba quantos núcleos do objeto direto há aqui. Há vários, né? Você tem aqui Goethe, vírgula, Nietzsche, vírgula, Montesquieu, vírgula, Rousseau, uma conjunção, e Merleau-Ponty. Então, ó, são termos de mesma função. Núcleo do objeto, núcleo do objeto, núcleo do objeto, núcleo do objeto, núcleo do objeto. Perfeito? Como possuem a mesma função no período, nós colocamos essas vírgulas para separar esses elementos aqui. Joia? E essa separação confere, então, a correção gramatical necessária. Vírgula para separar termos de mesma função ou vírgula para separar termos de uma enumeração. Podemos pensar desse modo que está certo. Próxima regra, veja só. Nós podemos utilizar uma vírgula para isolar o vocativo de uma sentença. Por exemplo, na frase que eu falo sempre, força guerreiro, você tem que colocar uma vírgula. Por quê? Porque guerreiro é o vocativo na sentença, certo? Vocativo, e ele é separado do resto da frase. Se eu disser para você, meu amigo, vamos estudar gramática. Meu amigo tem que ser separado por uma vírgula. Vamos estudar gramática? Meu amigo, mesma coisa. Você separa
o resto da sentença do vocativo por uma vírgula, obrigatoriamente. Professor, posso trocar essa vírgula, por exemplo, por um travessão? Pode, não tem problema. Separou o vocativo, já está certo. O fundamental é tentar separar com a vírgula, porque é o mais comum. Tá? E é porque eu estou te explicando a regra da vírgula, por enquanto. Vou pegar outro caso. Para isolar aposto explicativo. Lembra aposto explicativo? Termo que possui identificação semântica com o outro e está isolado na sentença. Olha só. José de Alencar, o autor de Lucília, foi um romancista brasileiro. Esse termo aqui, ó, o autor de Lucília, ele significa o que na frase? Ele significa José de Alencar. Perfeito? Ele tem esse significado aqui. Agora, verifique. Se nós trocarmos essas vírgulas por travessões, manteremos a correção gramatical? Claro que manteremos. O autor de Lucília é José de Alencar. José de Alencar é o autor de Lucília. Neste caso, nós temos os travessões. Esses travessões, que funcionam como as vírgulas aqui, estão separando um aposto explicativo. Perfeito? Então lembre-se de que essas vírgulas são obrigatórias. Se a banca disser para você tirar a segunda, vai ficar errada a frase, porque haverá uma vírgula entre o sujeito e o verbo. Pedir para você tirar a primeira vírgula, a frase fica errada, pela mesma razão. Uma vírgula vai sobrar entre o sujeito e o verbo. Beleza? Então, para isolar um aposto explicativo aqui, nós utilizamos as vírgulas. Ok? Fácil, simples. Lembra que a banca pode chamar de aposto explicativo, de expressão explicativa, mas não pode chamar isso aqui de oração explicativa. Por quê? Porque aqui no meio não tem verbo, é só um aposto, não é uma oração. Este não é um aposto oracional. Perfeito? Muito bem. Então vimos aqui uma vírgula para separar, para isolar, perdão, o aposto explicativo. Próxima, nós podemos pensar na vírgula para realizar o que chamamos de mobilidade sintática, que é deslocar, basicamente, as expressões dentro de um texto, certo? Deslocar, isso é mobilidade sintática. Veja essa frase. Temeroso, Amadeu não ficou no salão. Análise sintática. Amadeu, sujeito. Não, adjunta adverbial de negação. Ficar, verbo. No salão, adjunto adverbial. Temeroso. Temeroso não está fazendo uma menção a Amadeu? Está, né? Está caracterizando Amadeu. Porém, esse Amadeu aqui, que é o sujeito, está separado do temeroso por uma vírgula. Isso nos diz que a palavra temeroso ficava lá no fim da frase. Então seria assim, ó, Amadeu não ficou no salão, vírgula, temeroso. Por quê? Ele estava com medo. É isso, né? Então, a palavra temeroso, sintaticamente falando, é um predicativo do sujeito. Porque é um termo que caracteriza o sujeito, mas que está deslocado. Ele deveria ficar no predicado. Essa vírgula aqui foi empregada para mostrar isso, que nós deslocamos a palavra temeroso para o início da frase. Pablo, por que deslocou? Quem é o cara que escreveu essa frase para fazer esse tipo de coisa e vontade de dar um pau nele? Tá? É porque é o seguinte, cara. Se eu deixasse o predicativo do sujeito dessa frase aqui no fim, a frase ia ficar estranha. Ia ficar assim, ó. Amadeu não ficou no salão temeroso. Se ficasse sem vírgula, ia dar a impressão de que o salão era temeroso. Entendeu? Se fosse com vírgula, destacaria a função de predicativo do sujeito. Mas mesmo assim, estou querendo mostrar para você que essa mobilidade sintática é possível e você marca com uma vírgula. E essa vírgula aqui é obrigatória. Obrigatório, porque eu estou deslocando um predicativo do sujeito. Diferente dessa frase aqui, ó. Na semana anterior, quando eu penso nessa frase, na semana anterior, ele foi convocado a depor. Na semana anterior, essa expressão é um adjunto adverbial, certo? É um adjunto adverbial de tempo, que possui 3 palavras. Está deslocado. Usualmente, o adjunto adverbial de tempo vem no fim da frase. E aqui eu coloquei no começo, usei essa vírgula para indicar a mobilidade sintática. Fácil. Tá? Simples de realizar. Vírgula, mobilidade sintática, matamos aqui, sem problemas. Tá? Esse aqui é um adjunto adverbial deslocado. Essa vírgula aqui, meu aluno querido, é facultativa. Por quê?
que é uma regra que você provavelmente já estudou quando viu adjuntos adverbiais. Se eles estiverem deslocados, tiverem uma, duas ou três palavras, a vírgula será facultativa. Porém, se o adjunto adverbial tiver mais de três palavras, a vírgula será obrigatória. Perfeito? Olha a frase de baixo. Por amar, ele cometeu crimes. Essa vírgula que está aqui, ela está deslocando, é uma mobilidade sintática também. Ela está deslocando o quê? A expressão por amar. Ah, Pablo, a vírgula aqui é facultativa. Não. Por que não é facultativa? Não é um adjunto adverbial? Não. Isso aqui é uma oração subordinada adverbial, causal, reduzida de infinitivo. Tá? Ô louco, professor. Porra, por que esse nome aí, cara? Desanimei. Você já estudou isso, não seja bandido. Tá? É uma oração porque tem verbo, amar, aqui ó. Subordinada, que depende da outra. Adverbial, porque o sentido é de um advérbio, certo? De causa. Causal, pelo próprio sentido. Reduzida, porque não tem conjunção. Eu não usei porque amava. Eu só usei por, preposição, amar, verbo infinitivo. Redução de infinitivo. Quando você tiver uma oração subordinada adverbial deslocada, obrigatoriamente ela terá vírgula, independentemente da extensão. Certo? Não importa o tamanho da oração subordinada adverbial. Se ela estiver deslocada, ela será marcada com uma vírgula. Obrigatoriamente. Beleza? Então tá bom. Aqui, ó, matamos esse caso. Vamos adiante? Olha só. Depois, empregamos a vírgula para separar expressões explicativas, conjunções e conectivos. Tá? Então, quando você tiver numa frase, expressões como isto é, ou seja, por exemplo, além disso, você coloca entre vírgulas. E conjunções conclusivas, como a palavra pois, adversativa, do tipo a palavra porém, mas, no entanto, assim, tá? Que é uma conjunção conclusiva. Tá? Olha só, aqui eu vou tirar essa vírgula aqui do etc, só para você não se confundir. Você não pode pôr vírgula antes de etc. Tá? Nem ponto depois. Então é só pá, etc. Por quê? Porque veio dessa expressão aqui, ó. Etc. Certo? Que significa alguma coisa como e tudo mais, certo? E tudo mais possível nessa numeração. Então é isso que significa etc. Uma expressão em latim. Esse et já é o e. Então eu não preciso colocar e, seria e tudo mais, né? Tá errado assim. E nem colocar reticências, porque não significa eternamente. Significa apenas uma enumeração com itens limitados. Muito bem. Que mais? Para você separar nome de local e data. Exemplo. Cascavel, 10 de março de 2012. Nome do local, vírgula e a data. Essa vírgula é obrigatória. Esses casos são bem mais fáceis, né? Mas tem que memorizar, por favor. Vamos adiante. Para isolar orações subordinadas a adjetivas explicativas. Então, pensa. Para ser uma oração subordinada a adjetivo explicativo, você tem que ter pronome relativo, mais verbo, mais vírgula. Certo? Essa é a fórmula. E daí pode ser uma vírgula, travessão, ou isolar entre parênteses também está certo. Ó, o Brasil, que busca uma equidade social, ainda sofre com a desigualdade. Então aqui você tem vírgula e vírgula. Aí você tem a palavra que, é um pronome relativo. Temos verbo? Sim, o verbo buscar aqui. Então olha só, pronome relativo, mais verbo, mais vírgulas. Isso você já estudou, tá? Isso está em sintaxe do período composto. Oração subordinada adjetiva. Essa oração aqui, ó, que busca uma equidade social, é uma oração explicativa, certo? Aí a banca pode te perguntar se você pode trocar essas vírgulas aqui por travessões. Pode? Pode. Por parênteses também? Também pode. Agora, muita atenção para isso que eu vou te falar. A banca também pode te perguntar o seguinte: se é possível retirar as duas vírgulas e manter a correção gramatical. A correção gramatical, sim, porque ela vai deixar de ser explicativa e vai virar restritiva. O sentido original vai manter? Não. Então, sempre que disser para você tirar as duas vírgulas de uma oração subordinada adjetiva explicativa, vai manter o sentido original? Não. A correção gramatical? Sim.
Pablo, se a banca pedir para tirar só a primeira vírgula, tá errado. Só a segunda vírgula, tá errado. Por quê? Porque vai ficar pelo menos uma vírgula entre o sujeito e o verbo. Perfeito? Essas regras, aliás, essas orações aqui, adjetivas, explicativas e restritivas, são algumas das mais incidentes nas provas de concurso público. Portanto, você tem que lembrar isso que eu te falei. Tem que lembrar, certo? Tirou uma, erro. Tirou outra, erro. Tá? Se você tirar uma vírgula, só vai causar um erro de qualquer modo. Tirou as duas, mantém a correção gramatical, mas altera o sentido da sentença. E alterar o sentido pode provocar um prejuízo se nós analisarmos o contexto. Separar termos enumerativos, que na verdade é a primeira regra que eu havia colocado. Separar itens de uma enumeração. O presidente falou sobre fome, tristeza, desemprego e depressão. Termos que possuem a mesma função, tá? Mesma função no período em que aparecem. Termos enumerativos, termos enumerados, termos de uma enumeração. A banca pode cobrar com esse nome também. E aí você mata a questão sem grandes problemas. Adiante. Para omitir um termo, certo? Para esconder um termo na sentença, que é o que nós chamamos de elipse, tá? Então, elipse. Nesse caso, é a elipse do verbo, tá? Você vai esconder um verbo, você vai chamar de zeugma. A vírgula aqui é uma vírgula que você vai usar para realizar zeugma. Veja, Pedro estudava pela manhã, Mariana à tarde. Nessa frase, você tem Mariana, vírgula, à tarde. Por que eu pus essa vírgula? Eu pus essa vírgula para não ter que repetir o verbo estudar. Em vez de falar Pedro estudava pela manhã, Mariana estudava à tarde, eu omito, certo? Eu retiro esse verbo e no seu lugar eu coloco uma vírgula. Tá? Isso pode acontecer para várias situações. É o caso de vírgula para omissão de um termo. Atenção, essa vírgula que você usa para omitir um termo, no caso para criar zeugma, você chama de vírgula vicária. O que significa vicária? Que está no lugar de outro elemento. Então, uma vírgula que está no lugar do verbo. Veja que não é uma vírgula entre sujeito e verbo, porque aqui não tem verbo. Tá? Eu omiti o verbo colocando essa vírgula. Então, essa é uma das funções possíveis para a vírgula. E separar algumas orações coordenadas. Tá? Por exemplo, se eu tiver aqui uma oração coordenada sindética adversativa, né? Quais são as comumente separadas? Adversativas, as explicativas e as conclusivas. Usualmente são as que são separadas por vírgula. Júlio usou suas estratégias, mas não venceu o desafio. Essa vírgula aqui é obrigatória, não pode retirar essa vírgula. Não, se você colocar a palavra porém, todavia, no entanto, entretanto, mesmo assim, não pode retirar essa vírgula, porque essa vírgula é obrigatória. Beleza? Vírgula obrigatória. Joia. Então, sem problemas aqui com relação a esse tipo de construção. Vamos adiante aqui. Por quê? As regras para o emprego da vírgula, essencialmente, eu já matei. Agora, vamos pensar. Quando você vai usar vírgula mais a conjunção e? Antigamente, né, quando eu digo antigamente, na época da escola, os professores costumavam proibir o aluno de colocar vírgula com e. Falavam que estava errado. A professora falava assim, meu Deus, vírgula e as coisas estão erradas. A professora estava louca, velha estava louca. Tá? Então, o que você tem que saber? Há casos em que você é obrigado a usar vírgula mais a conjunção e. Vejamos quais são. Primeiro caso, se você tiver uma oração coordenada com sujeitos distintos. Olha só, minha professora entrou na sala, vírgula, e os colegas começaram a rir. Tá, uma vírgula aqui e aqui uma conjunção aditiva. Essa vírgula é o quê? Ela é obrigatória. Por quê? Quem é que entrou na sala? Minha professora. É o sujeito do verbo entrar. Aqui, os colegas começaram a rir. Quem foi que começou a rir? Os colegas. Esse é o sujeito. Meu Deus do céu, então eu tenho uma oração coordenada aqui e aqui outra. E as duas têm um sujeito distinto. Mesmo que eu tenha essa conjunção e aditiva aqui, a vírgula será obrigatória. Então lembra, separar orações coordenadas com sujeitos distintos, vírgula obrigatória. Segundo caso, se você tiver uma coisa chamada de polissíndeto. O
que é polissíndeto, professor? Polissíndeto, se você tiver a repetição da conjunção, obrigatória, se você tiver a repetição da conjunção, tá? Propositalmente, para criar um sentido específico, é uma figura de linguagem. E daí nessa figura de linguagem você coloca a vírgula aqui. Veja, ele tem aqui ó, a conjunção e sendo repetida várias vezes. Isso é um polissíndeto. Agora, para esse polissíndeto ficar correto, eu preciso de uma vírgula também. Luta, e luta, e luta, e luta é um filho da pátria. Opa! Calma que você já estava completando aí, né, velho? Ossamente, hein? Então aqui, ó, vírgula mais a conjunção é obrigatório nesse caso. Por quê? Porque você tem um polissíndeto. Perfeito? Obrigatoriamente falando. Então, separar orações coordenadas com sujeitos distintos. Se não tiver a vírgula aqui, a frase fica errada, tá? E se não tiver vírgula aqui, a frase também fica errada, porque é um caso de polissíndeto. Perfeito? Vamos adiante aqui. Olha só. Agora, se você tiver o conectivo e, a conjunção e, com valor semântico de massa. Ou seja, se a conjunção e tiver um sentido adversativo, os alunos não estudaram e passaram na prova. Quer dizer, o que nós temos aqui? Um milagre, né? Não estudar e passar na prova. Mas esse e aqui não foi empregado com o sentido de massa? Tipo, ó, eles não estudaram, mas passaram na prova? Foi. Então, nesse caso, quando você tiver essa construção, vírgula mais e, esse e aqui provavelmente vai ter sentido de massa. Ou melhor, se o e tiver sentido de massa, essa vírgula aqui será uma vírgula obrigatória. Perfeito? Vírgula obrigatória. E o último caso, para você encerrar aqui o estudo da vírgula, se você quiser enfatizar um elemento colocado posteriormente. A menina lhe deu um fora e ainda o ofendeu. Certo? E ainda o ofendeu. Olha só, lhe deu um fora, vírgula. E ainda, ó, já estou colocando que essa expressão aqui está sendo reforçada. E ainda o ofendeu. Eu estou enfatizando a segunda oração. Professor, eu sou obrigado a colocar a vírgula aqui se você quiser enfatizar. Se não, não precisa, porque o sujeito tem o mesmo referente, certo? Apenas se você quiser enfatizar. Então, para marcar aqui, que fique claro para você, vírgula facultativa em duas situações. Para enfatizar o elemento, certo? Segundo caso, para destacar mobilidade sintática, se você tiver um adjunto adverbial até 3 palavras. São os dois casos de vírgula facultativa. ênfase e mobilidade sintática de adjunto adverbial até 3 palavras. Dali para frente não tem mais vírgula da facultativa. Joia? Matamos aqui o emprego da vírgula. É preciso que você veja essa aula novamente, estude porque a pontuação é sorrateira. Eu trabalhei aqui com a vírgula, eu reservei uma aula inteira só para falar sobre vírgula. Para você ter ideia de tão sorrateira que ela é. Cai muito e os alunos costumam se confundir. Quero que você faça exercícios sobre isso e tente sempre fazer análise sintática antes de colocar a vírgula ou não. Maravilha? Continue estudando. Força, guerreiro!